Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Ataques ucranianos com drones trazem pânico em Moscou. A população agora está começando a ficar em pânico e aqueles que eram a favor da guerra há 4 anos atrás, apoiavam o exército, agora estão contra, querem que a guerra acabe, porque eles estão apavorados. Ataques massivos com drones de longo alcance lançados pelas Forças Armadas da Ucrânia estão quebrando a falsa sensação de segurança da população russa, elevando o terror dos combates diretamente para o coração de Moscou. A infraestrutura militar e as áreas residenciais da capital da Rússia transformaram-se em cenários de pânico, destruição e mortes, forçando os cidadãos russos a saírem da bolha de alienação criada pela censura estatal do ditador da Rússia. Pela primeira vez desde o início da invasão, a sociedade russa começa a questionar abertamente a necessidade de continuar sustentando um conflito prolongado, já que corrói a economia, a estabilidade e a vida cotidiana das pessoas. Assista a este relatório, a este vídeo que eu estou fazendo aqui, sobre as táticas, o pânico humano e até o final, assista até o final para entender como a estratégia ucraniana está implodindo o moral interno do país agressor. E por isso, inscreva-se no canal agora, conto com você, o canal precisa de você inscrito no canal, quem não é inscrito, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. E você, se inscreva. E também aproveite e ative o sininho. Muito obrigado. A guerra bate à porta dos russos, ou seja, pela primeira vez a população da Rússia está sentindo no pelo a guerra, porque agora de fato a Ucrânia está atacando, não é só foi naquele dia para dar uma resposta ao dia 24 de maio, em que a Rússia vem tropeçadamente contra a capital ucraniana. Ela está atacando, já inclusive alguns prédios ela está atacando. Não teve mortes de civis, até onde eu sei até agora, não houve nenhum colateral nisso, mas ela está atacando o que ela vê pela frente, ela já tem alvos pré-selecionados, então fica aquela bagunça a noite e a madrugada inteira. A estratégia das forças de defesa da Ucrânia de expandir o alcance de suas operações cinéticas e eletrônicas está provocando uma transformação psicológica profunda, sem precedentes, no interior da sociedade russa. Os ataques em larga escala, conduzidos por aeronaves sem tripulação, ou seja, os drones e de fabricação ucraniana, contra alvos localizados profundamente no território da Rússia, começaram a quebrar a barreira da alienação civil do povo russo. Durante os primeiros anos da invasão, a maioria esmagadora dos moradores das grandes metrópoles russas enxergavam os combates de sangue como algo distante e restrito aos campos de batalha no leste ucraniano. No entanto, a realidade atual mostra que os cidadãos que residem na cidade de Moscou e em toda a sua região metropolitana começam a sentir na própria pele as consequências diretas destrutivas do conflito. Uma reportagem detalhada, publicada pelo renomado jornal americano The New York Times, revelou bastidores humanos que expõem como a guerra inverteu os papéis de vulnerabilidade entre as famílias da região. Um dos entrevistados, eu vou citar alguns exemplos que eu tirei também dessa publicação do The New York Times. Foi um jovem Vadim, que chama, né? Ele tem 21 anos de idade, morador da localidade de Kirk, que fica situada nas proximidades, na região metropolitana da capital russa, né? E abriga importantes centros administrativos. Há alguns anos este jovem entrava em contato telefônico regular com seus parentes localizados na região de Sumy, Ucrânia. E ele mora na região de Moscou, Rússia, né? E para saber se todos estavam vivos durante os bombardeios terríveis e artilharia russa, etc. Agora a dinâmica familiar sofreu uma reviravolta chocante, já que são os seus parentes que vivem na Ucrânia, ligam desesperados, perguntando se ele está bem após as explosões de drones que acontecem agora seguidamente, quase que diariamente em Moscou, porque depois do ataque
do dia 23 de maio, em que, 23, não, perdão, dia 25 de maio, em que a Ucrânia deu resposta ao ataque do dia 24 da Rússia, toda noite até agora não parou ainda. Não com aquela envergadura, aquela quantidade grande de mísseis e drones, mas continua atacando. E os russos continuam indo para os abrigos. Isso está incomodando eles, porque toda noite eles têm que sair da sua casa e ir procurar um abrigo para que não sejam atingidos por um drone ou míssil ucraniano. Um desses vetores aéreos não tripulados da Ucrânia conseguiu romper os bloqueios de radares e atingiu em cheio os andares superiores do prédio de apartamentos residenciais onde o jovem russo reside com sua família. Os impactos registrados nessa área urbana em Khimki resultaram em um saldo trágico e imediato de 4 pessoas mortas, pelo menos outras 15 feridas. Bom, aí já estou dizendo que eu não conheço nenhum caso, conheço esses casos aí, provavelmente outros aí durante esse artigo aí, né? Então, pessoas estavam gravemente feridas, inclusive, e pessoas pelos estilhaços de vidro de concreto. O próprio Vadim desabafou e admitiu abertamente, você veja só, quando o conflito acontece em algum lugar geograficamente distante, a percepção pública é de total indiferença por parte da população russa. Porém, ele enfatiza que quando uma ogiva explode na sua própria casa, destruindo o seu teto e as suas coisas, a guerra assume um significado completamente diferente, assustador e brutal. É outra realidade. E aí instala-se o pânico, o pânico está instalado nas ruas da capital russa. A intensificação da campanha ucraniana de bombardeios de longo alcance contra o território soberano da Rússia atingiu patamares operacionais impressionantes ao longo dos últimos meses de combates na linha de frente. A Ucrânia desenvolveu e colocou em produção industrial em massa seus próprios mísseis de cruzeiro e drones de ataque avançados, que possuem autonomia técnica para voar distâncias de até 1.600 quilômetros. É mais, mas eles estão usando esse número, a Ucrânia, não sei porquê, mas eles já voaram 2.000 quilômetros. Os alvos prioritários definidos pelo alto comando militar da Ucrânia continuam sendo as infraestruturas petrolíferas, estatais, as refinarias de combustível e as fábricas de defesa e as instalações de produção de armas russas. No entanto, os desvios causados pela própria guerra eletrônica russa e as falhas nas interceptações fazem com que os estragos afetem cada vez mais as áreas residenciais de alta renda da região de Moscou. O que isso quer dizer? A Rússia também tenta abater, e ela abate alguns drones, e aí eles caem por onde eles estão passando. Se estiverem passando em cima de um prédio para ir na direção do seu alvo, os estilhaços, pedaços do drone, às vezes as asas que são grandes, vão cair naquela região, no prédio, na janela, etc. Outra moradora que vou citar aqui para você também, de Khimki também, ela é identificada como Letícia, né, traduzindo para o português, Letícia Lawrence. Ela é proprietária de um salão de beleza local. Ela admitiu ter sentido um pânico genuíno e paralisante durante a execução da última rodada de ataques ucranianos. Essa comerciante russa, ela descreveu o episódio verdadeiro e interminável pesadelo, relatando que parecia que os drones estavam circulando, andando em círculos, na realidade, voando, esses não andam, voam, rodando e voando em círculos, bem acima de suas cabeças. Ela destacou que as explosões aconteciam de forma consecutiva e sem parar, deixando a população civil totalmente desorientada, já que os moradores locais praticamente não recebem em Moscou, na região de Moscou, nenhum tipo de aviso prévio. O sistema de defesa civil moscovita falha miseravelmente ao não acionar sirenes de alerta de ataque aéreo e os canais habituais da rede social Telegram, porque a rede está banida da Rússia. Então, antigamente a defesa civil mandava alertas sobre qualquer evento através do Telegram. Então, hoje não recebe mais. Durante essa frequência, a intensidade crescente dos bombardeios ucranianos, alguns moradores mais velhos começaram a questionar abertamente pela primeira vez a real necessidade de manter a guerra de Putin. A aposentada Tamara Alexandrova, de 84 anos de idade, ela admitiu publicamente que começou a se perguntar se realmente valia a pena iniciar este conflito devastador contra o povo vizinho da Ucrânia. A idosa russa fez uma comparação histórica, pesada, ao ressaltar que esta
chamada Operação Militar Especial do Kremlin, já está durando tempo demais e que a própria Grande Guerra Patriótica, mais do que a Grande Guerra Patriótica travada contra os nazistas, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então há uma corrosão da opinião pública e a censura. A mudança no humor e na percepção da população russa não se baseia apenas em relatos isolados, mas também em dados estatísticos colhidos por institutos de pesquisa independentes que operam no país. De acordo com dados oficiais divulgados pelo Centro Levada de Pesquisas, é uma organização de pesquisa social considerada independente na Rússia, a maioria dos cidadãos já demonstra sinais claros de exaustão, segundo essa empresa de pesquisas. Os levantamentos realizados apontam que 62% dos russos entrevistados declararam ser totalmente a favor das negociações diplomáticas rápidas para pôr um fim definitivo aos combates. No entanto, eles eram favoráveis à invasão da Ucrânia, a operação especial que Putin anunciou há 4 anos atrás. Agora eles mudaram de ideia porque eles se sentem ameaçados. Na cidade de Moscou, esse percentual de apoio à paz era tradicionalmente menor, ficando na casa dos 36%, porque os moradores da capital sentiam menos os impactos econômicos e humanos da guerra. No entanto, os analistas do Centro Levada alertam que essa amostragem estatística foi colhida semanas antes da execução dessa última e violenta onda de ataques em massa com drones ucranianos. A tendência natural estimada pelos especialistas é que o desejo pelo fim das hostilidades cresça de forma geométrica à medida que a fumaça das explosões continue subindo dos prédios no centro de Moscou. Tem uma outra jovem russa identificada como Maria, ela tem 19 anos, relatou que a sua geração na Rússia vive em um estado de crise psicológica constante e ininterrupta ao longo dos últimos 4 anos de suas vidas. Essa jovem relembrou que primeiro eles precisaram enfrentar o isolamento e as mortes da pandemia mundial. E logo, em consequência, foram jogados no cenário de isolamento geopolítico e inflação causada pela guerra. Ela demonstrou um sentimento de total impotência política ao afirmar que os cidadãos comuns não possuem mecanismos para mudar as decisões do governo, restando apenas esperar que o pesadelo termine logo. O nível de ansiedade e o medo de perder o patrimônio financeiro atingiram patamares tão elevados que os moradores de bairros nobres de Moscou começaram a discutir a contratação de seguros residenciais específicos, ou seja, é uma mudança de postura. Os jovens russos estão mudando a postura. Eles eram a favor da guerra, agora são contra a guerra. Eram a favor de Putin, agora são contra Putin. Querem a paz o mais rápido possível, né? E ela confessou ainda que no início da invasão militar em larga escala apoiava de forma fervorosa e ativa as ações e decisões tomadas pelo exército russo no território ucraniano e agora não mais. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Se inscrevam, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Preciso de vocês. É importante aqui vocês veem a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.